Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, estudantes. Professor Rodrigo aqui. Agora continuando com a nossa parte 2 sobre o capítulo 11, América, da geopolítica da América e da África. Agora, dando destaque ali para a América Latina. Primeiramente, vamos falar que os processos de dependência de toda a América Latina aconteceram basicamente em um período parecido, ali no século XIX, coincidindo ali com o crescimento da economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que tinha ficado independente ali em 1776, ali ainda no finalzinho do século XVIII, ao longo do século XIX veio a consolidação da economia dos Estados Unidos e a expansão também do país em direção ao Oceano Pacífico. Esse crescimento acabou fazendo com que os Estados Unidos criasse e buscasse uma hegemonia dentro do continente americano. Anunciado ali em 1823, a chamada doutrina Monroe, criada pelo presidente dos Estados Unidos, James Monroe, tinha como lema América para os americanos, que seria uma frase que pretendia defender ali que as potências europeias, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, não deveriam se meter mais nos assuntos dos países americanos. E os Estados Unidos viria a assumir essa liderança e hegemonia sobre os países da América Latina. Essa política também, doutrina Monroe, também é chamada de política do Big Stick, ou do grande porrete, onde os Estados Unidos viria ali, de certa forma, defender os interesses desses países da América Latina. Essa ação foi tanto política, econômica e também militar ao longo dos anos, e especialmente durante a Guerra Fria, os Estados Unidos buscou muito impedir o avanço da União Soviética, do socialismo na América, especialmente a América Latina, favorecendo e apoiando governos autoritários, militares, em Brasil, Argentina, Chile, Peru, que buscavam ali tentar manter longe essa influência da União Soviética. Como? Com muito dinheiro, com muito apoio de infraestrutura, apoio financeiro a esses países e a esses governos autoritários da América Latina. Seguindo aqui, o México ele é muito importante para os Estados Unidos e entra ali naquela coisa que os Estados Unidos consideravam e consideram a América Latina muito importante para sua área de influência, principalmente pelas questões de segurança e pelas reservas de recursos naturais e mão de obra trabalhadores. Hoje em dia, coisa de 15 a 40% da mão de obra, principalmente no sul dos Estados Unidos, em lavouras, é de origem latino-americana, de pessoas do México, do Brasil, da Guatemala, Costa Rica. Ao longo do século XX, o México teve grande importância estratégica para a economia dos Estados Unidos, pois instalaram-se no México diversas milhares de indústrias maquiladoras. O que são essas indústrias? São indústrias que vão literalmente apenas montar esses produtos, pois é mais barato para as empresas, como a Chevrolet aqui, a imagem da GM, montar um carro no México do que nos Estados Unidos. Tanto por conta dos impostos, como também a mão de obra que é mais barata, os salários são mais baratos para os trabalhadores ali na América. A partir dos anos 1990, o México passou a fazer parte do NAFTA, atual USMCA, um acordo de livre comércio que envolve tanto o México, Canadá e Estados Unidos. A fronteira entre México e Estados Unidos é um lugar marcado por tensões geopolíticas, uma vez que a imigração irregular e redes de tráfico humano de drogas, armas e mercadorias clandestinas acabam sendo muito frequentes pela fronteira. Nos últimos anos, logo após a eleição de Donald Trump, a região recebeu mais a instabilidade, justamente por diversas declarações do presidente dos Estados Unidos, e o governo mexicano, além de outras instituições internacionais, tem denunciado desrespeito aos direitos humanos de pessoas que tentam atravessar a fronteira, especialmente de crianças e adolescentes que acabam sendo separados dos seus pais, colocados em espécie de orfanatos e ali permanecem por vários meses até serem devolvidos às famílias nos países de origem ou serem alocadas dentro dos Estados Unidos mesmo. Seguindo aqui, vamos falar sobre a influência dos Estados Unidos em Cuba. Como a gente falou lá atrás, no segundo semestre, a independência de Cuba, da Espanha, teve muito a ver com os Estados Unidos.
A Espanha perdeu uma guerra hispano-americana para os Estados Unidos. Os Estados Unidos acabou pegando alguns territórios, como Filipinas, como Guam e também Cuba. Cuba ficou sob influência econômica e militar dos Estados Unidos até 1959, quando teve a revolução liderada por Fidel Castro, que depois de alguns anos acabou se aliando à União Soviética, a partir de 1961. Com essa aliança entre Cuba e a União Soviética, os Estados Unidos acabaram usando seu hard power, sua força bruta, para imprimir uma série de medidas ao país da América Central, que afetaram muito a economia cubana. Com o passar do tempo, essas restrições acabaram perdendo forças, o que reduziu um pouco o isolamento da ilha, mas foram retomadas em 2017 com a posse de Donald Trump e até o presente momento, com a posse do Joe Biden, não muitas coisas mudaram assim. O discurso passou a ser mais conciliador, mas na prática a situação de Cuba em relação aos Estados Unidos não mudou muita coisa. Seguindo aqui, chegamos ao Panamá. O Panamá é um dos símbolos desse poder dos Estados Unidos. A região que hoje pertence à República do Panamá era da Colômbia. E em 1988, por causa de interesses comerciais e militares, os Estados Unidos tentaram construir uma ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Algo que os franceses já tinham tentado lá atrás, mas como eu expliquei para vocês lá no primeiro trimestre, por conta de malária principalmente, que matou dezenas de milhares de trabalhadores franceses, os planos da construção do canal do Panamá pela França foram cancelados. Os Estados Unidos compraram esse plano, só que para construir o canal, a Colômbia não queria. Não queria ter os Estados Unidos se metendo tanto ali no território que era colombiano. Dessa forma, os Estados Unidos ajudaram com armas e dinheiro a independência do Panamá da Colômbia. Com essa independência, em 1904, a construção do canal foi iniciada. Terminou ali em 1914 e por meio de diversos acordos assinados ao longo do século XX, o Panamá acabou cedendo a construção e a exploração do canal para os Estados Unidos ao longo de todo o século passado, quase 100 anos ali, como pagamento pelo apoio à questão de independência. E o canal do Panamá ele é muito importante, como vocês podem ver aí, ele economiza muito tempo, combustível de uma mercadoria que, por exemplo, saia de Nova York e vá para Los Angeles ou São Francisco no outro lado dos Estados Unidos, pois passa ali pelo canal do Panamá, ao invés de dar a volta por toda a América do Sul, economizando ali próximo a 20 mil quilômetros. Mas o governo do Panamá acabou retomando os direitos sobre o canal ali em 31 de novembro de 1999 e todas as bases militares na área, mas ainda tem ali uma parceria com os Estados Unidos por conta da segurança do canal. Nos últimos anos, o governo do Panamá vem modernizando o canal, justamente para aumentar a capacidade, porque os navios vão crescendo cada vez maiores, né? E tem que modernizar. E o canal gera muito dinheiro para o Panamá. O Panamá é um país pequeno, uma população pequena ali, então o canal acaba gerando muita receita. O pedágio, a taxa para você passar ali pelo canal do Panamá, chega em média ali a 30 mil dólares, lá em 2015. Hoje pode estar ali 35, 40 mil dólares. Então o Panamá tem muita renda com o canal do Panamá. Seguindo aqui, chegamos à influência dos Estados Unidos na América Latina, tanto econômica quanto militar, acaba que nos últimos anos vem diminuindo um pouco, principalmente por conta da ascensão da China como importante potência econômica. Vários países da América Latina têm se tornado importantes parceiros comerciais dos chineses, com destaque para a exportação de matérias-primas, minérios, alimentos, e aí vai desde cereais como arroz, soja, até frutas como bananas e petróleo. E os chineses acabam financiando bastante construções de infraestrutura, como portos, estradas e ferrovias nos países da América Latina. Importante a gente observar também que na América Latina, no cenário global, diversos países têm se articulado em organismos regionais para se fortalecer e aumentar sua força geopolítica
em relação ao resto do mundo. Alguns grupos, como a Associação Latino-Americana de Integração, a LADI, o Mercosul, Mercado Comum do Sul, e o Parlamento Latino-Americano, o Parlatino, vem se tornando ali cada vez mais mecanismos e organismos internacionais para fortalecer os países da América Latina no cenário econômico, geopolítico e no cenário internacional. Ficamos aqui com essa parte sobre a América Latina. Voltaremos no próximo vídeo com a parte sobre a geopolítica da África.